Acho que a gente atingiu um novo patamar. Tronsmart Fine-Tune X30. Não é como se a Tronsmart tivesse pela primeira vez, ó, batendo na porta da Harman Kardon. A gente teve isso foi em qualidade sonora e não design, que foi lá na Halo 100. Eu me lembro perfeitamente quando eu testei aquela caixa aqui no canal e eu falei pra vocês que o som tava muito parecido com a Onyx da Harman Kardon, que eu tenho aqui em casa também na versão 7. Chegou muito perto e aqui, ó, pela primeira vez a gente tem nitidamente a Tronsmart falando: opa, tô chegando, patrão. A primeira coisa que denuncia isso é o design, tá? Eles escrevem aqui, ó, Home Speaker. E pra quem não sabe, a Harman tem essa pegada, né? Muito mais pra sua casa do que pra portabilidade. Mas enfim, é a primeira caixa da Tronsmart que eu vejo com esse design aqui, que pela foto já é maravilhoso. Vamos contar também com codecs. Nesse caso aqui, o LDAC, que pra lembrar vocês aqui, tá? Não é compatível com o iPhone, já falei isso várias vezes. Ele vai funcionar ou em AAC ou em USB-C, que são codecs mais clássicos. E o Hi-Res Audio English. É uma caixa de som, cara, que vai contar com áudio espacial, malandro. A Tronsmart descreve isso pra gente como um som de preenchimento no ambiente que você tá. Isso sendo compatível com músicas em lossless, né, sem perda de qualidade, pra quem não tá afiado no inglês. Uma potência, malandro, de simplesmente 80 watts. Que é isso? Você vai poder parear com outras caixas da marca, ela vai ser ultra portátil. Temos um equalizador dentro do aplicativo, que vocês já viram aqui, tá? Funciona bem, quebra um galho. Na caixa eles colocaram que é bateria para um dia todo. E nas especificações aqui eles colocaram até 14 horas e uma precisão que eu gosto muito, é o que falta na JBL hoje em dia. Eles deixam claro que é com volume médio e com os LEDs desligados. Nessa caixa aqui, o único lugar que eu consigo ver LED é aqui no meio, ó. Tá bem discreto, nem sei se a câmera pega. Não me parece que encheram a caixa de som de frufru, mas vamos lá ver. Unboxing. Eu não cheguei a comentar aqui, mas ela tem proteção IPX6. Não é 100% à prova d'água, é para respingos, mas já quebra um galho. E eu achei que ela era mais pesada, mas são 3,6 quilos. Vamos lá ver a cara da criança, ó. Pequeno unboxing experience. Isso é o que faz o usuário feliz. Tá de cabeça para baixo, né? Mas olha aqui que maravilha. Um desenho, cara, com a organização dos falantes. E não tem pouca coisa aqui, malandro. Realmente, os caras não estavam de brincadeira. Que é isso? Agora eu entendo porque que o Renanzinho lá do Detect Files ficou abismado com essa caixa aqui. Proteção extra. Temos aqui a nossa X30, realmente tá, 3,6 quilos, um pouquinho pesada. E fora isso, dentro da caixa aqui, manualzinho de instrução com alguns cabos que a gente vai dar uma olhada. Só vem esse saquinho extra aqui. Bom, conteúdo do sachê: cabo carregador, USB-C para USB tipo A, isso aqui eu acho muito ruim, já vou explicar por quê. Além de um cabo P2 e papeizinhos aqui, cara. Nesse caso aqui, o manual é um pouco diferente, se a gente for ver aí o histórico da Tronsmart. Muito bem organizado, parabéns. Mas só rapidamente aqui, o porquê que eu não gosto do USB-C para USB-A, que isso aqui vai ter um carregamento mais lento, sabe? Seria melhor aí, né, colocar mais potência para ela carregar mais rápido, mas beleza, não é o fim do mundo também. E vamos lá, realmente um design premium. Não tenho nada para criticar, malandro. Ela só parece um pouquinho maior nas fotos assim, né? Mas em nível de construção, cara, que é isso? Não me lembro de ter visto uma outra assim vindo da China. Na parte de baixo aqui a gente tem provavelmente que é uma saída, né, para algum radiador passivo. Toda ela aqui é construída naquele tecido que vocês já estão um pouco acostumados, só que um pouco mais fino também. O logo da Tronsmart, apesar de grande, né, por causa do nome que é grande também, ficou um pouco discreto aqui, já que ele não é destacado, ele tá nas mesmas cores aqui de cima da caixa de som. O LED vai ficar embaixo desse falante aqui, enquanto isso a gente tem botões de ligar e desligar, Bluetooth para ativar e desativar o áudio especial, pareamento estéreo, mode, diminuir volume, play pause e aumentar o volume. Aqui nas entradas, a gente tem só a entrada auxiliar e a entrada para carregamento via USB tipo C. Quando a gente tá falando de um produto, né, voltado para agradar usuários premium, vocês veem nitidamente que a marca não coloca, né, entrada USB, micro SD e essas coisas todas que eu falo para vocês aqui, que na minha opinião já deveriam ter sido descartadas há muito tempo, mas tem quem goste. E só para quem tava com dúvida, na construção a gente vai contar com um subwoofer Racetrack, mais 2 médios e 2 tweeters. Então a gente deve contar com um som bem uniforme nesse sentido, tá? Não deveria faltar nada, entre aspas. Inclusive é esse driver aqui voltado para cima que vai te dar essa sensação de espaciabilidade, já que a gente tem um som, né, que, entre muitas aspas, é 360, esse driver aqui vai jogar um som que deve ser rebatido na parte de cima. É o mesmo princípio de barras de som de alguns modelos que você encontra por aí. Inclusive uma que eu fiz review aqui da JBL, ela vai ter 2 drivers virados para cima que vai te dar a impressão de que o som, né, vem daqui, né, do seu teto. E é isso que é interessante pra essa questão toda aí do 360. Fico tonto só de falar. Então vamos lá, né, ver do que esse som todo é capaz. Ó, já me ganhou no LED aqui também.
só conectar aqui no Bluetooth, ó, já apareceu, bem rápido, mas se liga, cara, nesses botões aqui. Desconsiderando o RGB que tem aqui embaixo, todos os botões aqui que vocês estão vendo, eles acendem. E eu achei isso, cara, bacana. Apesar de não ser botão físico, tá? Você não aperta eles, fica só pelo toque, o que acaba barateando ali o custo da caixa, mas legal que eles capricharam nesse sentido. O LED em si é discreto, dá pra vocês verem aqui, ó. É bacana, não é o fim do mundo, mas eu deixaria desativado porque pra mim acaba um pouco com o design da caixa. Vamos só ver se tem alguma coisa de diferente aqui no aplicativo. Tá aqui na lista, não sei se vai conectar sozinha. Foi. Nada fora do normal, tá? Bateria, volume no momento, controle de mídia. Se a gente for aqui pro meio, os equalizadores que a gente já conhece, né? Sound Pulse, Deep Bass, o modo de customização aqui com algumas pistas para você poder brincar do seu jeito. Vamos voltar aqui pro default. E nas configurações, a gente tem aqui acesso à ativação e desativação do áudio espacial, qual é a entrada de mídia, né? Se nesse caso é via Bluetooth ou auxiliar, o modo de pareamento, e aqui você pode também regular os LEDs desse driver apontado para cima. Uma coisa importante é que você pode desligar aqui os avisos de voz sonora. Eu não me lembro de ter escutado aqui quando eu liguei, não prestei atenção, mas legal que dá pra gente desativar. Enfim, nenhum controle novo para essa caixa, apesar dela ser um pouco diferente no aplicativo. Vou jogar o volume dela aqui para 50% para a gente começar o teste legal. E a única coisa de diferente que eu vou fazer é ligar e desligar o áudio espacial dela aqui. Inclusive, como o posicionamento da caixa vai interferir diretamente na percepção de áudio, volta e meia nesse teste aqui, eu vou virar ela para mim. Podem ficar tranquilos que eu vou alternar, tá? De virar para frente e para trás, mas eu preciso, né, nesse teste ter uma ideia completa do que ela consegue entregar. Então vamos lá. Primeira música, 50% de áudio. Discreto. Ligar o áudio espacial. Muda de cara. Olha, um subgrave inacreditável. Vou desligar aqui o áudio espacial. Vale a pena deixar ligado, hein? A percepção é completamente diferente. Meu amigo! Peraí. Se o som tá assim, se o som tá desse jeito aqui, com essa quantidade de grave, e em 50%, vamos ver se eu coloco no Deep Bass dentro aqui do aplicativo da Tronsmart e se faz alguma diferença. Vou voltar a tocar, vou ativar e desativar. Bass. Default. Bass. Olha, eu não vou me arriscar a dizer se fez alguma diferença assim de cara. Eu vou para a próxima música aqui, vou aumentar o volume ali para 75%, eu acho que ali vai fazer mais diferença. Vamos ver. 75%. Standard. Que é isso? Reforço de grave. Ele vai. É muito preciso, cara, muito preciso. Cara, é de uma competência.
parabéns, não precisa mais de avaliador. Aqui a gente tem um som que ele tá simplesmente completo. A minha única crítica para essa caixa aqui não vai ficar, tá, na qualidade sonora de forma alguma. Os equalizadores que a gente tem aqui dentro do aplicativo da Tronsmart, para lembrar vocês, tá, eu alternei bastante aqui entre o Default, o Sound Pulse foi o último que eu coloquei, e o Deep Bass, que são os que mais me agradam. Mas tudo isso sempre com o áudio espacial aqui em cima ativado. Sem o áudio espacial, eu achei um som, tipo assim, de qualquer caixa de som. Tá? Se você estiver precisando dar uma economizada na bateria, aí vale a pena, né? Inclusive, você pode até colocar ali em algum modo de equalização voltado para médios e agudos. Assim ela fica muito mais tempo ligada, tá? Mas assim, se tá com a bateria completa, tá querendo ouvir um som de qualidade, não tem por que ouvir essa caixa aqui sem o áudio espacial ligado. Faz toda a diferença. E se você quiser encorpar mais ali subgraves, foi o que eu falei para vocês aqui na hora, né? É de uma precisão muito boa. Você coloca o equalizador no Deep Bass. De cara você vai sentir o subgrave, né? Uma profundidade mais aguçada, maior, mais presente. Enquanto isso, se você colocar o Sound Pulse, ele entrega aquilo que a Tronsmart sempre falou que foi o objetivo deles. Um reforço em todas as frequências, não necessariamente apenas nas frequências mais baixas, ou seja, um som mais alto, mais encorpado, mais presente, mas que vai acabar consumindo ali a sua bateria. Muito mais rápido, né, do que em outras equalizações. E é nesse ponto que entra a minha crítica. Nem cheguei em 100% aqui do volume, mas já posso dizer que é uma caixa fantástica. E como a minha crítica não tá no som, vai atingir ela em qualquer porcentagem de volume, né, em 50% um pouco menos, mas acima disso, tá? 75, 80, 90, 100% é o fato da bateria dela ser consumida muito rapidamente e ela não vir com o carregador adequado para que você mantenha ela tocando se for necessário. Sem fazer nenhum teste de bateria aqui, eu acho, cara, que em 100%, o meu melhor chute, Renanzinho, por favor, traga esse teste de bateria se você ainda não trouxe, tá? Se vocês não conhecem o The Tech Files, vale a pena se inscrever por lá, porque o Renan traz esse tipo de teste para vocês. Mas eu chutaria que no máximo aqui, com o áudio espacial ligado e tudo que você tem direito, ela não passaria das 4, 5 horas tocando. E aí você não consegue deixar um carregador para que ela mantenha ali, né, para que ela continue tocando, porque eu acho muito difícil que com carregador USB-C tipo A, que vai ter uma amperagem muito baixa, uma potência muito baixa, você vai conseguir manter ela tocando, e isso daí pode acabar sendo um corte na sua experiência. Mas assim, eu já falei isso tudo porque eu sei que em 100% ela vai entregar demais. Fiquem tranquilos que eu não vou ser repetitivo. Vamos lá só para a última música, pra vocês terem a experiência completa. Já joguei aqui para 100%. Eu já volto com as minhas observações, mais uma vez, sem ser repetitivo. Tô no modo standard. Tá tremendo a mesa toda. Cara, é inacreditável. Deep Bass. Mais uma vez, ultra preciso no subgrave. Sound Pulse. Vou desligar o modo espacial. Cara, não vale a pena. Deixa o modo espacial ligado, deixa. Simplesmente é um som espetacular, cara. Vamos lá agora ver quanto tá saindo essa criança no Brasil, porque fora do Brasil tá com um preço sensacional também, 180 doletas. Eu brinco com vocês que eu não pesquiso o preço antes, né, que eu sou desorganizado, mas é porque, cara, às vezes eu gosto de ter boas surpresas. Tronsmart
Fitune X30 Brasil. Ó, tem uma promoção aqui com moedas do AliExpress que ela sai por R$900. Na promoção normal ela sai por 988. Para você ficar de olho em todas essas promoções que eu tô falando para vocês, é só vocês irem lá no meu grupinho do Telegram ou do WhatsApp, que for melhor e mais conveniente para vocês. Inclusive essa semana tá rolando promoção no AliExpress e quem tá lá no grupo já está aproveitando. Então, ó, os 3 primeiros links aqui da descrição. Corre no WhatsApp, inclusive, tá? Se você não gostar do Telegram, porque o primeiro grupo já lotou. Mas assim, R$1.000 vale a pena aqui na X30? De olhos fechados eu falo pra você que vale. E não é que vale pouco, vale demais. Ela é muito barata, cara. Uma caixa de som com essa qualidade aqui, na boa, de uma marca grande, tá? Vamos dizer que a JBL lança, acho muito difícil porque eles não estariam em concorrência com a Harman Kardon, mas vamos falar de JBL aqui porque chega a ser mais acessível que a própria Harman Kardon. Se eles colocarem uma caixa de som dessa aqui no mercado, eu não acredito que sairia por menos de R$1.700, R$1.800. E numa promoção por R$1.500. E assim, por R$1.000, eu acho que tá praticamente de graça, principalmente com esse modelo aqui sendo enviado direto do Brasil. O que mais eu poderia dizer pra você, meu guerreiro? Like nesse vídeo aqui se você curtiu o conteúdo. Tá convidado também pra se inscrever aqui no canal se você não quiser perder mais nenhuma novidade dessa daqui. Eu sei que eu tô em falta lá no meu segundo canal, onde geralmente eu falo sobre as caixas com um pouco mais de detalhes, deixo elas tocando por muito mais tempo, faço testes aqui um pouco mais extensos pra vocês, é que eu tenho muito produto aqui parado pra fazer review. Então, o que eu vou falar pra vocês é o seguinte: se vocês deixarem bastante comentário aqui pedindo comparativo dela com outros modelos, os que tiverem mais de 100 likes aqui embaixo, eu vou trazer comparativo, aquele bem longo que vocês tanto gostam, tá? Lá no canal secundário, se você não conhece ainda, é o Brian Medeiros Sem Cortes, que nem sempre eu respeito, tá? Às vezes tem corte sim. Mas com essa ajudinha de vocês, eu vou saber que vai fazer diferença eu trazer esse conteúdo por lá. Então fiquem à vontade aqui para vocês degladearem nos comentários para saber o que vale mais a pena trazer como comparativo aqui na X30. Mas eu vou deixando aqui o meu muito obrigado, meus parabéns para a Tronsmart pela coragem de lançar esse tipo de caixa aqui. Não é todo mundo que gosta, tá? Porque não tem aquela pegada de, vou levar pra rua comigo, vou chamar a atenção, que é o que as pessoas gostam, né? Você não compra uma boombox para deixar em casa, você compra uma boombox para, infelizmente, apurrinhar o justo dos outros na praia. Então, parabéns, Tronsmart, pela coragem. Vale muito a pena para quem tá procurando um som com uma qualidade muito elevada aí para escutar no conforto do seu lar, enquanto você tá aí curtindo o seu momento de lazer. Uma belíssima alternativa. Então, fica aqui o meu abraço, valeu, até o próximo vídeo e tchau!